Yehia Meller. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem um pouquinho... Não, a gente não sei ou não. Falamos sobre um pouquinho da Hassidut, sobre a questão dos pets e tal. Tem uma aula do Rabino Gloiber, inclusive, que ele deixa muito claro, cita várias fontes talmúdicas, várias fontes em relação a essa questão dos pets. E, meninas, é um grande desafio para vocês. Grande, 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 grande. E depois, para os homens, quando a gente fizer também. Essa aula ela é gravada, mas vai ser aberta para todos. Na questão da nossa palestra com o Dr. Pequá, Dr. Paulo Pequá, principalmente para a saúde feminina, anti-envelhecimento, hábitos alimentares. Então, a gente vai ter uma palestra sensacional que vai acontecer no dia 25 desse mês, ou seja, num domingo, às 19 horas. Ou seja, vai ser um horário super bom. Vai ser uma hora de palestra e praticamente uma hora inteira só de perguntas e respostas. Vai ser muito legal. Então, assim, ó, qual é o desafio de vocês? É trazer pelo menos 3 pessoas que vocês sabem que estão doentes, com problemas não só questão alimentar, mas todo tipo de problema. Hormonal, pessoas da meia-idade, com problemas, as quarentonas, Ótimo. as quarentonas. Agora E, sim. Agora entendeu? sim, Não, até pouco antes disso, tá? Tem muitas com mulheres, certeza. até mais novas, com vários problemas Doenças autoimunes que tá bem na moda, né? assim, queda de cabelo, enfraquecimento enfraquecimento do cabelo, com problemas na pele, como a gente disse, enfim, tudo isso a gente vai debater com o Dr. Paulo Pequá. O Terceira objetivo idade, vai ser insônia. Olha só que legal, Valéria. Isso ele bate muito na tecla, tá? E ele hoje, inclusive, até através da Giovana, ele até deixou subentendido que eu estou vacilando nisso, com o uso diário da melatonina. A gente precisa, ainda mais quando chegou aí aos 40, 35, 40 anos, melatonina, que você precisa fazer uso toda noite. Não, não, o Kathleen, isso é o que é legal, você pode trazer qualquer mulher, entendeu? Vai ser mais uma palestra voltada para a saúde, é lógico que vou dar uns pitacos, mas vai ser uma aula voltada para a saúde. Então, se vocês tiverem irmãs, primas, tias, mães, avós e tal, a gente vai conversar bastante, vai ser uma das palestras, porque a gente vai fazer inúmeras. Então, aproveitem, tá? O E Gabriel, hoje, e para os homens também, né? para os homens, a gente vai fazer uma outra data, Ah, tá? tá. Que aí os homens, a pegada é um pouquinho diferente, Tá bom. tá bom? Mas vamos fazer sim, com certeza. Gente, a gente vai encerrar a nossa parte sobre a tradição mística, que foi uma introdução para tudo que a gente estava vivendo, para tudo que a gente está vivendo e vivenciando em relação à Torá. E aí vem a Hassidut e traz de maneira bem... Bom, como tem 2 meninas aqui, eu vou abrir essa aula, deixa eu botar como speaker aqui isso. Vocês podem me perguntar a hora que quiserem, tá? Então, a gente, como existem, até fizeram uma pergunta para mim no grupo dos homens, que a Shem deu uma ordem de cumprir as mitzvot, e os judeus aceitaram, foram fazer, depois questionaram, depois foram saber por que estavam fazendo. Se para nós isso também é válido, tanto é válido, apesar de que as nossas mitzvot, ou seja a Sheva mitzvot, 7 mitzvot, a gente está muito difícil eu falar hoje para desse aparelho. A, as nossas 7 mitzvot não tem muito segredo. Então, assim, todo mundo sabe que a gente não pode roubar, não pode adulterar, não pode assassinar. Isso é uma coisa muito, muito na cara, né? Nós como seres humanos, a gente tem
essa percepção de que a gente não pode fazer isso, não deve fazer isso. A questão da idolatria também, enfim. Guardar o sábado, por exemplo, só que os meninos não podem guardar. Essa é uma mitzvah de Bnei Israel, dos judeus, né? Guardar o Shabat. Nós, inclusive, temos uma proibição. Mas os nossos mandamentos são totalmente racionais. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Acho que não, né? Então, a gente sabe que não pode comer parte de um animal vivo, é crueldade. A gente sabe que a gente não pode, como eu falei, adulterar, roubar, então, enfim, dentro Mas desse alguém 17. come animal vivo? Olha, isso principalmente na Ásia, comiam muito, 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 muito. Você entra no YouTube aí e coloca asiáticos comendo animais vivos. Vai ver um monte de coisa, um monte de barbaridade. Então, infelizmente, isso ainda acontece, mas caiu muito, diminuiu muito, muito, muito. O mundo realmente entrou nessa situação de maior clarividência, ou seja, maior percepção das coisas erradas. O povo judeu aceitou fazer as mitzvot e depois entender como as mitzvot racionais e as suprarracionais. As racionais, as mesmas que a gente, né? E outras, como construir o Beit HaMikdash, as rezas e tal, que eles sabem que há uma conexão muito clara com Hashem, não precisa, né, de muito estudo para entender. Mas, por exemplo, colocar tefilim, colocar as mezuzot, o sacrifício da vaca vermelha, entendeu? Com aquela situação do pó misturando na água, aspergindo o povo. Então, até que o purificado, quem vai purificar se purifica e os impurificados ficam puros. Então, assim, uma coisa ilógica, depois de muito tempo, muito questionamento, muitos debates das academias talmúdicas e comentários rabínicos e tal, até se chegou a um esclarecimento. Lógico, o que fazemos parte da última geração e a Hassidut veio ajudar com todas essas explicações. Agora vamos colocar o que a gente fez no nosso dia a dia. Olha, se eu cheguei aqui, como eu comecei a falar aqui sobre os animais, poxa, é lógico que Hashem criou os animais, ama eles e cuida deles. Quando a Torá e os sábios não recomendam que a gente não recomendam que a gente tenha animais não kasher, é lógico que tem que ter uma explicação maior do que isso. Lógico, não kasher para consumo. Ou seja, se não é o kasher para consumo, não é interessante que a gente tenha. É um pecado bárbaro? Não, não é. Mas a gente anda na geração tão baixa que quanto menos a negatividade a gente atrai, melhor. Por quê? Porque a negatividade vai atacar exatamente o nosso Yetzer Hará. Poxa, nós estamos falando em Yetzer Hará. O que é Yetzer Hará? Má inclinação. A gente já começou a aprender que nós temos uma má inclinação que nos leva a fazer coisas que a gente não deve fazer. Poxa, essa percepção eu ganhei com o estudo de Torá e a Hassidut veio e clarificou isso e deixou isso muito evidente para a gente. Mostrou também como fez parte, como foi interessante a parte da nossa vida que a gente teve lá na idolatria, mas não se distanciava de Deus. A gente sempre procurou Hashem, Deus, o único verdadeiro, mesmo lá na idolatria, mesmo na ignorância. E a nossa busca foi tão tamanha, a nossa busca foi tão sincera, foi tão honesta, que a Hashem falou assim, olha, agora eu vou revelar de uma maneira fantástica e particular para cada um. Alguns chegaram a Torá sem muitos desgostos, outros tiveram que ralar o joelho, outros tiveram que ralar a cara, e assim foi, mas chegamos pela essa nossa busca incessante. E quando a gente chega na Torá, isso é que é fantástico. A gente começa a fazer, tem lá os nossos 7 mandamentos, a gente começa a fazer porque
é racional, mas depois começa a entender como é importante o estudo da Torá junto com as mitzvot. Por quê? As mitzvot nos preparam para receber os estudos de diversas maneiras. E a gente conversou sobre essas maneiras, inclusive em algumas partes desse nosso estudo sobre a tradição mística, sobre o Pnimiut, a Torá, que é a parte mística da Torá, trazendo toda esse conhecimento à tona. Ora, eu tenho um aspecto difícil da minha vida que eu preciso corrigir. Então, a gente foi lá e mostrou como a gente pode fazer para corrigir qualquer desvio de caráter ou cada pontinha de, sabe, cada pontinha de obstáculo que o Yetzer Hara leva a gente. Ah, lembram? Poxa, Gabriel, eu não consigo deixar de fazer aquela situação e como é difícil para mim. Lógico que é difícil. O teu Yetzer Hara está forte ali. Então, coloca todas as suas energias para cumprir as mitzvot, os mandamentos, e foca em não acender o teu Yetzer Hara em cima daquilo. Por quê? Porque a Hashem quer que a gente guarde os nossos mandamentos, siga ele de maneira completa. Eu estava escutando hoje o shiur do Rabino Shammai Ender, e ele fala isso de uma maneira maravilhosa em relação à nossa percepção de vida. Ele usa os espiões que foram verificar, dentro da nossa porção da semana para achar Shelach, que foram os espiões incumbidos de checar como é que era a terra de Israel. Mas por que isso foi uma ordem de Moisés, não de Deus? Depois Deus corroborou, porque a história é que a gente tem que olhar o que está acontecendo intelectualmente, ou seja, sozinho, lógico, de acordo com a nossa capacidade de processamento depois de todo o estudo que a gente está tendo. Então, a gente tem que verificar o que está acontecendo na nossa frente e olhar aquilo. Como que a gente vai olhar aquilo? Poxa, aquilo está muito difícil, eu não vou conseguir, é ruim, é ruim. Opa, peraí. Se você usou o seu intelecto para achar que é ruim, que é difícil, que é impossível, que você não consegue, tem alguma coisa errada. Porque a Hashem jamais vai dar alguma coisa para a gente que a gente não consiga completar. Ele não vai dar um percurso para a gente que a gente não consiga caminhar sozinhos. Ele vai, mostra o caminho, coloca a estrada na frente, mas esse percurso a gente tem que fazer. Não tem outra maneira. Então, como é que aqueles espiões, que eram todos homens santos, tzadikim, eram? Por quê? Porque a Torá, a Torá, a Sheriná estava lá com eles. Ora, tinha o Mishka, tinha a arca, o Aaron com as tábuas, ou seja, tinha as nuvens da glória de Aaron tinha o poço de Miriam, que acompanhava o povo judeu por onde ele iria. As roupas se adequavam à situação que eles viviam milagrosamente. Então, quando eles chegaram e olharam aquilo, realmente a terra era boa, agricultável, tinha algumas coisinhas e tal, mas eles tinham que entender que eles conseguiriam mais do que eles poderiam. É lógico que eles olharam para aquela situação e disseram, poxa, quando a gente está com fome, quando a gente está com fome, vem o maná do céu. Quando a gente está com sede, o poço de Miriam, água fresquinha e tal, a gente só passa a nossa vida estudando a Torá e recebendo tudo aqui, e contato com Deus. Mas o plano divino não é a gente ficar nessa de sagrados, santos, abençoados, não. É o colocar tudo que a gente entende, toda essa percepção que a gente aprendeu nesses últimos algumas pessoas aí que vão estar vendo esse shiur, vão estar... Não, poxa, estou há poucos meses, mas já tenho uma percepção bacana. Eu já estou há alguns anos e a percepção é ainda melhor.
Mas não se iludam. A percepção só vai mudar para quem realmente acredita que consegue vencer os seus obstáculos pela fé em Hashem. Ok, tem fé. Agora, a prática é colocar o intelecto, baseado nas instruções, nos estudos, no cotidiano, na vida, lá no dia a dia do trabalho, lá na clínica, onde a gente atende pacientes com doenças de diversas maneiras, e às vezes as pessoas querem mais ouvir um conforto do que qualquer outra coisa, no caixa do banco, a pessoa está endividada e tal, desesperançosa, ou no supermercado, ou enfim. Por quê? Porque a luz divina ela vai penetrar em recipientes mais adequados e preparados para que ela receba, para que ela seja recebida. E é isso que a tradição mística judaica fala. Eu não vou nem... É quase pleonasmo dizer que é a tradição mística judaica. A tradição mística é judaica. E ponto final. Não tem outra tradição mística. O resto é encher linguiça, invenção, invencionismo. Vocês lembram que a gente fez uma aula sobre isso? Que a gente chamou de culto. Então, e dentro do nosso estudo, então, tudo que sai, destoa de conhecimento, e aí começa a percepção humana inadequada, porque o intelecto não está baseado na Torá, vira cultismo. Vira cultismo. Vira idolatria, Deus nos livre, Avodah Zará. Lembram? Então, assim, o nosso tikkun, o nosso conserto, é entender o que a gente precisa fazer e corrigir aquelas poucas desconexões que a gente ainda permite que tenha com Deus. E se sabe quando a gente... E aí cada um de vocês que está vendo agora esse vídeo, vão saber que ainda existem muitas desconexões quando alguma coisa acontece e te aborrece demais. Sai da tua linha de controle e você fica desesperado. Quando as coisas não acontecem da maneira que você não quer, ou seja, as coisas acontecem de outra maneira e você não fica satisfeito com isso. Então aí, poxa, então comecem a analisar essas nuances que a vida propõe a gente. E ela propõe. Por quê? Porque a Hashem quer que a gente se prepare mesmo. Mesmo. E como é que a gente se prepara mesmo? Quando venham os desafios e a gente se sai bem. Se sai bem. Não fica desesperado, não fica, Deus nos livre, xingando, Deus nos livre, fique com ódio, com raiva, Deus nos livre. A gente sabe que tudo isso é a falta da percepção do julgamento divino. E o julgamento divino sempre é bom. A frase mais falada da Hassidut e que a gente ouve dos rabinos e principalmente do nosso, que a gente tem mais contato, que tudo é para o bem. Então, se tudo é para o bem, o julgamento divino é bom. Agora, aí é que está. Essas desconexões fazem com que a gente não tenha essa percepção. Poxa, Gabriel, mas é tão difícil. Eu nunca cheguei aqui e falei que seria fácil. Jamais. Para mim é difícil pra caramba ainda. É muito difícil. Mas é muito... A chance de assertividade nossa é muito maior porque nós estamos em estudos. Parando o recipiente. Nós estamos nessa parte da preparação do recipiente. Alguns com mais bagagem, outros com menos bagagem. Mas é legal que todos os que têm mais bagagem se exponham para falar o seguinte: olha, você está passando por isso? Pô, não faz muito tempo que eu passei também. Então, te acalma. Vai chegar um momento que a tua percepção vai mudar e a vida vai ficar menos complicada. Por quê? Porque eu comecei a aceitar os julgamentos de Deus. E a nossa memória é curta. Quando vem o julgamento de Deus, a gente só vê a foto. A gente não viu, a gente não rebobinou a fita. Eu sei que é para os mais velhos aí. A gente não fez um reprocesso, um
A gente falava que era rebobinar a fita, né? Então, a gente não faz isso, de olhar exatamente desde o começo, quando eu tive a oportunidade de escolher alguma coisa, e eu optei por não escolher a coisa certa. Então, o julgamento divino vem. Ele vem de duas maneiras, ou ele vem adocicado, ou ele vem da maneira que precisa vir. Aí a nossa percepção e tudo que a gente está fazendo, isso é muito interessante, gente. Quanto mais a gente se dedica a Hashem, quando eu falo se dedica a Hashem, é muito mais se dedicar ao próximo do que ele mesmo. Mas vale a gente fazer uma tzedakah, ajudar um amigo, ter palavras boas de mentalização de coisas positivas para outras pessoas do que propriamente o estudo de Torá. Então, olha como é importante. Dessa maneira, os nossos julgamentos, eles são mais adocicados. Eles ficam mais adocicados, mas eles vêm. E eu vou falar uma coisa para vocês, independentemente se a pessoa segue a idolatria ou não, os julgamentos divinos vêm. Ele vem. Deus não deve nada. Ele nunca fica devendo absolutamente nada. Às vezes a paulada vem, mas o julgamento de Deus, ele sempre é para o bem. Sempre. Sempre Gabriel, tem um. Oi, quem me chamou? eu, só Eu. para não perder esse seu raciocínio, uma dúvida. Uhum. Com tudo isso que você falou, por que que a gente tem, eu pelo menos, né, tenho a impressão, hoje com um pouco mais de clareza, né, que pessoas que não conhecem ainda o judaísmo, ou de que uma forma prejudiquem outras diretamente ou indiretamente, a gente vê que, entre aspas, elas se dão bem. Por que que a gente vê isso? Porque o importante para elas é aquilo. E por mais que a gente. Você está falando isso materialmente, né? Pessoas que ficam ricas, mesmo fazendo as coisas ruins para as outras pessoas, é isso que você quis dizer? Também, mas pessoas que se sobressaem em cima de outras com interesses materiais ou morais ou coisas Então, o assim, sabe? julgamento dessas pessoas vai chegar, entendeu? Não chegou ainda. Ou, na verdade, a gente ou já chegou e essas pessoas não aprendem. Porque, vamos dar um exemplo na nossa classe política. As pessoas mais poderosas do Brasil, com mais dinheiro, não podem sair na rua. Elas têm a liberdade tolhida. Manda o Lula vir fazer uma visitinha aqui em Santa Catarina para vocês verem o que vai acontecer com ele. Sem segurança, sem nada. Vai em São Paulo mesmo. Manda um ministro, um iluministro do Supremo andar sem seguranças no Brasil para ver o que acontece com ele. Então, assim, o julgamento é isso. Esse é o julgamento. Agora, mais do que nunca, tem tanta gente querendo, ou pedindo, implorando, querendo dar tudo que tem, riqueza, tudo, para poder ter a família perto, para poder ter paz de espírito, para poder ser feliz. E não é o que a gente vê. Então, ainda tem pessoas se sobressaindo, pessoas desonestas, faz parte. Mas muito mais hoje o clamor é pelas coisas corretas, muito mais do que antigamente. Antigamente era, sabe, as pessoas matavam umas às outras por nada. Por nada, por nada, por nada, por nada. Hoje já o assassinato é proibido. O roubo é proibido. Apesar de acontecer, mas existe uma legislação que coíbe. Então, apesar, é porque a gente, igual a gente estava falando, Jennifer, é exatamente essa percepção nossa que começa a ficar muito claro, porque eu não preciso ter dinheiro sabe, em abundância para ser uma pessoa feliz e livre. Não preciso. Mesmo com tantos problemas que eu ainda tenho,
eu sei que a minha vida tem um direcionamento. E Hashem ainda está me julgando pelas coisas que eu já fiz. E lógico, pelo dia a dia que às vezes a gente teme em fazer. Ele ainda nos julga, mas com certeza a gente, pela nossa percepção, os julgamentos são mais adocicados. Então, não me surpreende nada ter um mundo com muita gente com pouco dinheiro e pouca gente com muito dinheiro. Mas isso também tende a mudar. A era messiânica vem revelar isso. Quando a fome não for totalmente sanada no mundo, pelos milagres que vão acontecer, né? E as pessoas vão... Por que eu tenho dinheiro? O problema do dinheiro é comida. É comida. Então, foi uma boa pergunta que você fez, mas agora, com esses ensinamentos que a gente está tendo, esses estudos, está muito claro que o dinheiro ele não pode ser o objetivo principal, ele tem que ser uma ferramenta. Uma ferramenta para que eu possa ajudar as outras pessoas. E olha que legal o exercício quase que semanal, quase que quinzenal que vocês, a gente faz para fazer tzedakah para várias e várias pessoas. Hoje a gente ajuda umas 4 famílias. Isso é muito legal. Então, assim, poxa, começa com a gente aqui, mas tem mais gente fazendo isso. Muito mais gente fazendo isso. Só dentro do nosso grupo, com o pessoal do Turismo da Amizade lá. Então, Da justiça. Perdão, o Turismo da Justiça tem muita coisa sendo feita. E olha, eu vou falar que são todas pessoas que são extremamente ricas de espiritualidade, porque bens, dinheiro mesmo, não tem. É muito pouco, mas o que tem de pouco retribui muito, demais. Deixa eu ver aqui que a Isabel perguntou: aumentos, viagens, compras, dinheiro consegue muita coisa no mundo que vivemos. E consegue também, além desses desejos, né? Isso tudo é uma coisa pessoal, é desejo. O mal da humanidade não é desejar para si, é só desejar para si. Esse é o mal. Então, assim, ótimo, eu tenho as minhas necessidades sanadas em casa. Poxa, por que eu preciso mais do que uma bolsa? Por que eu preciso fazer uma viagem todo final de semana? Por que eu preciso de um guarda-roupa com várias roupas iguais? Eu não me contento com, de repente, 3 pares de sapato, eu preciso ter 10? Então, assim, a nossa luta não é só com os nossos desejos, mas é com os nossos desejos mais egoístas, que nos afastam de Deus. E realmente nos afastam. O que nos trazem a Deus é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Está escrito em Devarim. Isso é formidável. É o que Deus precisa para se manifestar aqui nesse mundo. E aí vem os nossos mandamentos. E aí vem a Torá e fala o seguinte: olha, você está passando por tudo isso, todo esse processo de limpeza espiritual, adequação do recipiente. Agora você já sabe o que tem que fazer. Menos desejos pessoais e mais desejos coletivos. É tão bom, assim, eu falo por mim, falo pela Gi também. É tão bom a gente ver como a gente consegue ajudar as pessoas, sabe? Com 5, 10, 20, 30, 100 reais. A gente consegue. É tão bom a gente saber que a gente tem a comida em casa, estamos no conforto em nossos lares e as pessoas também estão conseguindo isso através da nossa ajuda. Gente, que coisa fantástica isso. Mas, até então, lá fora, o mundo, como é que é? Acabou a farinha, meu pirão primeiro, né? Então, tá acabando a farinha, o meu pirão tem que ficar pronto. Não é assim. É pouca farinha, né? Meu pirão primeiro. Não é assim. Não pode ser assim. Vou pegar água. Essa
essa conduta é uma conduta de pessoas que almejam só os desejos materiais. Só. Tem alguma coisa errada eu querer ter um bom carro, uma boa casa, querer viajar? Não, não tem. Mas o nosso estímulo de vida para a vida não pode ser só isso. Não pode, não. Não deve ser só isso. E não é. A gente é que tá nesse mundo por um propósito. Cada um com o seu propósito. O dia em que vocês nasceram foi o dia que Deus escolheu para que você fizesse a sua parte e só você fizesse a sua parte no mundo. Quando o mundo entendeu, no dia que você nasceu, que o mundo não conseguiria mais viver sem você. O mundo não consegue viver. Por quê? Porque cada um de nós, fazemos parte de uma engrenagem gigante. E se alguém deixar de fazer a sua parte, o mundo fica, sabe? Não anda como precisa andar. Acho que tá aqui falando. Eu só quero fazer um comentário ali para complementar. A classe aonde se tem mais depressão é classe média alta, né? Uhum, uhum. Que é onde as pessoas têm todos os bens, têm tudo que precisa, mas não sabe o porquê que está aqui, né? Não sabe o propósito ainda, né? Exatamente. E a classe mais Uhum. doente. Sim. A classe que procura mais os seus desejos pessoais, que mais come bem, mais come porcaria também. É a classe que tem tudo e não tem nada. Porque consegue adquirir todo o conforto, mas chega no momento que come de tudo e não fica saciado. Tem as melhores roupas e não e se acha fora da moda. Tem os melhores carros, mas vive olhando para o do vizinho e comparando se o dele é melhor ou não. Então, vocês conseguem enxergar isso? Vocês querem carros bons? É lógico, eu quero ter um belo de um carrão, lógico, mas eu não vou me matar, nem vou passar por cima de ninguém para obter isso. Se a Hashem achar que eu mereço isso, eu vou ter. Se não, Baruch Hashem, eu estou muito feliz com o que eu tenho. Muito feliz com o que eu tenho, é mais do que eu preciso. É aquele significado, né? Qual é o maior rico, né? É aquele que é feliz com o que tem. Exatamente. É isso aí. É bem isso mesmo. Então, o mais interessante é a gente começar a enxergar isso, mesmo através dos problemas que a gente ainda tem. Então, todos vocês que passam por alguns problemas ainda, e alguns não são poucos, eu sou um também nossa, eu tenho tanta coisa para passar, tanta coisa que superar, que parece que às vezes eu não dou conta. Mas tem uma hora que eu chego e falo, olha, isso aqui não depende mais de mim, então vou fazer a minha parte e confiar que Deus vai fazer a dele. Agora, quando a gente entende que para a gente ter essa percepção, a gente precisa dessa mudança comportamental, unindo a nossa alma, o intelecto ao físico. Então, eu preciso do físico também. Sem o físico, eu não consigo nada. Sem o físico, eu não elevo a minha alma. Porque o físico é que faz mitzvot, mandamentos. O físico é que pega e abre a parte da Torá e começa a estudar. E aí mexe com o intelecto. E não adianta, meninas. Não adianta, queridos que estão assistindo essa aula gravada também. Se a gente não reconhecer que precisa de estudos quase que diários, e com certeza quem tem a oportunidade de fazer estudos diários de Torá, Baruch Hashem tem a maior probabilidade de maior esclarecimento nos desafios que a vida e que a Hashem ainda vão fazer com que aconteça com a gente, preparando a gente para, principalmente, ser um recipiente e ajudar mais pessoas. Achando que é isso da gente, que a gente cresça, tenha consciência, tenha percepção de que nós estamos aqui para ser luz como ele nos pediu.
como ele nos pediu. Ser co-criadores. Criar realidades para outras pessoas se aproximarem de Hashem. Então, assim, poxa, quantas oportunidades eu consigo enxergar que eu tenho de falar para outras pessoas que eu tenho um Deus só hoje. Que a minha mudança de vida veio porque eu escolhi estudar, ter criar uma nova mentalidade em mim, sendo que a base dessa mentalidade é o manual de instrução do Criador, que é a Torá. Aí as pessoas às vezes se perguntam, poxa, mas só o Pentateuco, só os 5 primeiros livros da Torá? Não, a Torá é tudo, gente. A Torá é o Tanar, é a Torá, é o Talmud, é a Hassidut, é a parte oral, a parte mística, tudo é a Torá. Tudo que são instruções para que a gente se aproxime de Deus. E, olha só o que eu vou falar agora, a gente leve o nosso Yetzer Hará a ficar o máximo quietinho, ou controlá-lo. Lógico, com a mudança de percepção vem isso. A gente consegue se unir mais a Deus. Então, todas essas aulas sobre o esoterismo, sobre a parte mística da Torá, veio nos trazer essa clareza de caramba, como é que eu estava fazendo isso e não vi? Então, quem está vendo a gente agora vai perguntar, poxa, mas que aulas foram essas, né? Foram as últimas, acho que 16 ou 15 aulas para trás. Aulas Mas extremamente... tá com um tema, né, amor? Oi? Tá com um tema lá, né? Na área de membros. Sobre a parte mística, né? Tá falando. Da parte mística. Então, assim, ó, não dá para você pular etapas. Você quer ter hoje essa mentalidade, isso de saber que o julgamento de Hashem, todos os julgamentos dele são justos, enfim, você vai ter que cair para dentro nos estudos. E hoje não falta nada para vocês, para todos que estão assistindo a gente agora. Tem muita informação, muita, 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 muita. De várias fontes kasher, ou seja, gente séria. Então só precisa um pouquinho de cuidado e humildade de perguntar também. Nunca é demais. Ela está falando, eu falo que acredito em um só, aí falam, eu também, me falam de trindade, aí fico sem nem saber o que fazer. Bom, se fala em trindade, são 3, não são 1, né? Então você já tem um ponto forte para rebater aí. Mas enfim, você só vai só vai mostrar ao paciente que ele está doente quando você tem a cura, senão não vale a pena. Por isso que o estudo é muito importante, esse enriquecimento. Alguém tem mais algum complemento a fazer? Alguma pergunta? Enfim, se vocês aí... Eu acho que eu vou abrir essa aula. Se vocês tiverem alguma pergunta que não ficou bem... uma parte que não ficou subentendido, não ficou bem claro, coloquem aí nos comentários abaixo. De novo, tem a área de membros que... Gente, tem tanto conteúdo bacana para a gente melhorar a postura como ser humano, Bnei Noach, tanto que eu vou falar para vocês que, poxa, é redundante algumas perguntas. Porque está tudo ali, tudo. Casamento, sobre filhos, sobre a era messiânica, sobre a divindade de Hashem, sobre Kabbalah, que chega até a gente. São poucas pessoas que têm conhecimento da Kabbalah. Kabbalah de origem lá do Rabi Shimon Bar Yochai, e aí depois ela veio com o Arizal, e a gente falou tudo isso sobre nesses estudos, vocês lembram disso? Mas a Hassidut, ela veio, que é a parte acessível da Kabbalah, trazer tudo isso que a gente está aprendendo agora. Aplicação no dia a dia. É a percepção de que existe alguma coisa a mais no controle e eu posso controlar. Eu consigo controlar. Com dificuldades, aprendizado, estudo, esforço, mas eu consigo controlar. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Claro, Kathleen, por favor. Assim, né? Sobre um pouco voltando para os animais. Não tem a reza do incenso? Uhum. No caso, eu tenho cachorro e gato. Eu posso estar fazendo?
Porque eu não Pode, sabia que deve. não, eles traziam A, negatividade, a né? reza do incenso é maravilhosa para essas circunstâncias. Se encaixa muito, tá? Se encaixa muito. E a reza do incenso é uma limpeza espiritual. Ela é muito forte. Realmente, se tem alguma coisa atrapalhando, vocês acham que está pesado, alguma coisa, rezem. A reza do incenso é maravilhosa. Para quem não sabe, a reza do incenso é uma reza no Sidur, onde era descrito exatamente o que se usava no Akodash HaKodashim, no Santo dos Santos. As especiarias, os ingredientes. Então, como era feito a prática, né? A prática física, a gente relembra a reza do incenso com as palavras e os objetos usados. Isso, com certeza, ajuda na purificação. É mais uma pergunta só, Claro? sobre a reza do incenso. No caso, assim, pode estar fazendo em casa quando a pessoa é idólatra ainda, não? Para Quando, ajudar, no caso, a casa? se você vive com uma pessoa idólatra, é isso que você está perguntando? Não, uma suposição. Se eu quisesse fazer essa reza na casa da minha mãe, eu posso? Você pode, mas você entende que a gente faz a reza do incenso para espantar negatividade, para tirar negatividade, enfim. E se num local onde a negatividade é permanente, com ídolos é difícil. Então, que eu estava até comentando com a minha irmã, né? Que ela comentou sobre a gente fazer essa reza lá. Eu falei, Gê, eu acho que é melhor não, porque como todo mundo, né, infelizmente ainda é idólatra, eu acho que é até perigoso um pouco, porque essa reza ela é muito forte. Então, assim, vai mexer com coisa muito profunda ali, né? Assim, só uma coisa para vocês entenderem: quando a gente leva a luz, as trevas se afastam. Só que até as trevas, aquela situação que as trevas se incomodam demais com a luz. Enfim, o que eu recomendo? Procurem fazer nos seus lares. E a luz que vocês querem trazer e transmitir para outras pessoas, sejam vocês, com as atitudes de vocês. Isso é fantástico. Melhor coisa, com bondade, compaixão, honestidade. Isso tudo, gente, são atributos que a gente ganha. Na verdade, que a gente revela, né? A gente revela. Enfim, mais alguma pergunta? Depois eu respondo a pergunta do chat. É isso, gente. Então, para quem ainda não é membro do nossa área de membros, se cadastre lá, tenham esse suporte. Perguntem, 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 perguntem. Não, vocês que estão nos nossos grupos, perguntem. Se já tiver no canal, a gente vai falar, olha, tem vídeo no canal sobre isso. Mas se não, venham trazer essas novidades, essas dúvidas que vocês tenham, que a gente vai fazer aula sobre isso. Vamos fazer aula sobre isso. E são tantos temas. Lembrando vocês que na próxima semana tem aula com o Rabino, na terça-feira, às 21 horas. Então, não percam a oportunidade de participar. O tema a gente já escolheu? O Rabino já. Já, né? Morte no judaísmo. Então, a gente vai falar um papo bem brabo sobre morte, mas, enfim, é importante. Então, vocês vão tirar todas as dúvidas e tal. Então, não percam essa oportunidade. Garantam já, ou coloquem o nomezinho já na listinha da Gi. E os homens também, na segunda-feira, aula com os homens. E vai ser muito bonita a aula com os homens também. Como fazer o que a gente precisa fazer com alegria. Isso é maravilhoso. Ok? Um forte abraço para quem vai ficar só na gravação. A gente continua por aqui.